Bem-vindos ao nosso vídeo, onde vamos reexaminar um dos julgamentos mais famosos e controversos da história americana, o caso de O.J. Simpson. Em 1994, o ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson foi acusado do brutal assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo Ron Goldman. Este caso rapidamente se transformou em um espetáculo midiático, dividindo a opinião pública e levantando questões sobre raça, justiça e a influência das celebridades no sistema jurídico. Neste vídeo, iremos analisar os principais argumentos apresentados pela acusação e pela defesa, discutir as evidências que cercam o caso e explorar como esse julgamento não apenas moldou a carreira de Simpson, mas também teve um impacto duradouro na cultura e na história legal dos Estados Unidos. Prepare-se para uma jornada intrigante pelos meandros de um dos casos mais emblemáticos de todos os tempos, o caso de O.J. Simpson, culpa ou inocência? O caso de O.J. Simpson, um famoso jogador de futebol americano e celebridade, ganhou notoriedade mundial após o assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo Ron Goldman em 12 de junho de 1994. O julgamento que se seguiu, que começou em 1995, tornou-se um marco na história da justiça americana, não apenas pela natureza das acusações, mas também pelas questões raciais, de celebridade e da mídia que o cercaram. A morte brutal de Nicole e Ron chocou a nação, e o envolvimento de Simpson, uma figura adorada por muitos, trouxe um novo nível de atenção ao caso. A cobertura intensa da mídia transformou o julgamento em um espetáculo, com horas de transmissão ao vivo e análises constantes. A equipe de defesa, liderada por Johnny Cochran e incluía outros advogados renomados, usou a fama e o carisma de Simpson para criar uma narrativa de que ele era uma vítima de um sistema de justiça enviesado. Eles questionaram a integridade das evidências apresentadas pela acusação, levantando dúvidas sobre a coleta e a preservação das provas. Por outro lado, a acusação apresentou um caso sólido, baseando-se em evidências físicas, como o sangue encontrado na cena do crime e a famosa perseguição em alta velocidade de Simpson em um Bronco. No entanto, questões sobre a motivação racial da polícia, especialmente em relação ao detetive Mark Fuhrman, complicaram ainda mais a situação, permitindo que a defesa explorasse o tema da discriminação e a falta de confiança na polícia. Ao final do julgamento, O.J. Simpson foi declarado inocente em 3 de outubro de 1995, um veredicto que gerou reações polarizadas em todo o país. Enquanto alguns comemoravam a decisão, muitos outros expressaram indignação, refletindo as divisões raciais e sociais que permeavam a sociedade americana na época. O caso não apenas redefiniu o que significava ser uma celebridade em um tribunal, mas também abriu discussões sobre como a raça e a mídia influenciam o sistema judicial. O legado do julgamento de O.J. Simpson permanece, ainda hoje, um tópico de debate sobre a busca por justiça em um mundo complexo e frequentemente desigual. A acusação apresentou um caso robusto contra O.J. Simpson, apoiando-se em várias evidências que buscavam estabelecer sua culpabilidade. Um dos pontos centrais da acusação foi a coleta de provas de DNA encontradas nas cenas do crime, incluindo amostras de sangue de Simpson, que, segundo eles, eram incriminatórias e indicavam sua presença no local dos assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. A equipe de promotores, liderada por Marcia Clark e Christopher Darden, utilizou essas evidências científicas para construir uma narrativa sólida de que Simpson não apenas estava envolvido, mas que era, de fato, o autor dos crimes. Além das evidências de DNA, a acusação explorou o histórico de violência doméstica de Simpson contra Nicole como um ponto crucial em sua argumentação. Eles enfatizaram que ele tinha um motivo claro e um padrão de comportamento violento, sustentando que essa dinâmica previa a possibilidade de um ato extremo contra a ex-esposa. A apresentação de testemunhos de testemunhas oculares, que afirmaram ter visto Simpson na cena do crime, também foi utilizada para reforçar a narrativa da acusação. Outro aspecto marcante do caso foi a famosa perseguição em carro que ocorreu em 17 de junho de 1994. A perseguição em alta velocidade, que se desenrolou ao vivo na televisão, capturou a atenção do público e alimentou o clamor popular em torno do caso.
Esse evento não apenas solidificou Simpson como o principal suspeito, mas também se tornou um ícone cultural, simbolizando o frenesi midiático que cercou o julgamento. A combinação dessas evidências e eventos criou uma pressão significativa sobre a defesa, que teria que refutar um caso que parecia, à primeira vista, incrivelmente sólido. A defesa de O.J. Simpson, liderada pelo carismático advogado Johnny Cochran, adotou uma abordagem emocional e estratégica, concentrando-se em desacreditar a evidência apresentada pela acusação. Desde o início do julgamento, a defesa tentou semear dúvidas sobre a integridade das provas de DNA, argumentando que as amostras poderiam ter sido contaminadas durante a coleta ou análise. Essa linha de defesa colocou em xeque a credibilidade das autoridades policiais envolvidas no caso. Cochran também trouxe à tona questões raciais, que se tornaram um aspecto central do julgamento. Ele insinuou que o detetive Mark Fuhrman, um dos principais investigadores, possuía preconceitos raciais que poderiam ter influenciado a maneira como a investigação foi conduzida. A defesa argumentou que a tentativa de incriminar Simpson era resultado de racismo institucional, com a narrativa de que a polícia estava disposta a manipular evidências para prender um homem negro famoso. Um dos momentos mais memoráveis do julgamento foi o uso da luva encontrada na cena do crime. Cochran, em uma performance dramática, afirmou que o "se não se encaixa, você deve absolver", referindo-se ao fato de que a luva não parecia servir em Simpson quando ele a vestiu no tribunal. Essa cena se tornou um marco no caso e capturou a imaginação do público, simbolizando a luta entre a acusação e a defesa. A habilidade da defesa em apelar para as emoções do júri, junto com a ênfase em questões raciais e a manipulação das evidências, formou a base de sua estratégia para contestar as alegações de homicídio. O caso de O.J. Simpson teve um impacto profundo no sistema jurídico e na percepção pública da justiça nos Estados Unidos. O julgamento se tornou um ponto de inflexão, expondo as tensões raciais que permeiam a sociedade americana e levantando questões sobre a eficácia do sistema de justiça. A maneira como a mídia cobriu o caso, muitas vezes de forma sensacionalista, foi amplamente criticada e gerou um debate sobre o papel da imprensa na formação da opinião pública e na administração da justiça. Além disso, o caso impulsionou uma discussão mais ampla sobre a violência doméstica, destacando como as vítimas são tratadas pela sociedade e pelo sistema judicial. O histórico de abuso de O.J. Simpson contra sua ex-esposa, Nicole, trouxe à tona a necessidade de uma abordagem mais eficaz para lidar com a violência doméstica e proteger as vítimas. O julgamento também serviu como um catalisador para movimentos sociais que buscavam justiça e igualdade, fazendo com que muitos se perguntassem se a lei era aplicada de maneira equitativa, especialmente em casos envolvendo minorias. Em última análise, o caso de O.J. Simpson não foi apenas um julgamento criminal, tornou-se um fenômeno cultural que desafiou as normas sociais e jurídicas da época, deixando uma marca duradoura na história da justiça americana. Ao longo deste vídeo, exploramos os intricados detalhes do caso de O.J. Simpson, que se tornou um marco na história jurídica americana. Com argumentos convincentes tanto da acusação quanto da defesa, e a polarização da opinião pública, o julgamento levantou questões profundas sobre raça, celebridade e justiça. A absolvição de Simpson deixou muitos se perguntando se a verdade foi realmente revelada, enquanto outros acreditam que as falhas no sistema de justiça foram expostas. Até a próxima!